Pai do Senhor, queridos, aqui quem fala é o pastor Jean, e eu quero trazer um conhecimento ao teu coração agora, quero compartilhar com você algo que Deus revelou no meu coração. Se você gostar do vídeo, compartilhe, se inscreva no meu canal, deixe seu like, seu comentário, nos ajude a fortalecer o canal, amém? Gênesis capítulo 6, verso 3, olha o que a Bíblia diz. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Muitas pessoas interpretam este versículo dizendo, olha, Deus está sentenciando aqui que o homem, a partir dessa palavra, não viverá mais do que 120 anos. Mas eu aprendi, irmãos, que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Ela se explica por si só. Amém? Então, na verdade, a gente não pode interpretar esse versículo no literal aqui, dizer que Deus está sentenciando que o homem, a partir dessa palavra, não viveria mais do que 120 anos. Por quê? Porque em Gênesis, o capítulo 9, e o verso 29, a Bíblia diz assim, ó, e foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Ou seja, irmãos, depois do dilúvio, Noé viveu ainda 350 anos. E depois ele morreu, 350 anos, ou seja, muito mais do que 120 anos. Leia lá em Gênesis capítulo 11, você que gosta de aprender, e o verso 11 a seguir, você vai ver ali quantas pessoas que viveram mais do que 120 anos. Então, na verdade, o que Deus está relatando aqui em Gênesis capítulo 6, verso 3, é que aquela geração, o povo daquela época, que estava vivendo em pecado, fazendo coisas horríveis diante dos olhos de Deus, eles não viveriam mais do que 120 anos. Você sabe que o dilúvio veio, eles foram ceifados porque estavam na rebeldia, estavam no pecado e não se arrependeram. Viveram no máximo 120 anos ali e Deus enviou o dilúvio e todos foram ceifados, perderam a sua vida. É isso que Deus estava declarando. Porém, como eu sou um estudioso da Bíblia, eu comecei a meditar nas Escrituras e o Espírito Santo ele me revelou algo muito forte. Sabe o que eu aprendo com a palavra de Deus? Irmãos, você pode observar que o povo na época ali do dilúvio, eles viviam muito tempo, cerca de 900, 800, 700 anos. Aí Deus, ele sentenciou aquela geração que não viveria mais na terra mais do que 120 anos, porque o dilúvio viria e ceifaria eles. Porém, depois do dilúvio, uma geração boa vem à terra. E você pode observar que as pessoas começaram a viver bastante tempo novamente. Só que você vai observar que depois de um tempo o pecado começa a se multiplicar de novo. Quando chega em Êxodo, eu vou colocar um exemplo aqui de Moisés. Deus fala com Moisés, faz uma promessa a ele tinha 80 anos, ele viveu mais 40. Com 120 anos Moisés morreu. Ou seja, ele não passou de 120 anos. Ou seja, o pecado começou a se multiplicar e os 120 anos que Deus sentenciou para aquela geração pecaminosa da época de Noé, é os 120 anos que passou a ser, vamos dizer assim, um limite para a pessoa viver a partir do momento que havia a multiplicação de pecado. Você pode observar que até nos nossos dias, você não vê ninguém vivendo mais do que 120 anos. E se tiver alguém que viveu ou que vive em nossos dias, é 1 em 1 milhão, é muito raro, irmãos. Amém? Então, como regra, na verdade, o ser humano não tem passado mais do que 120 anos, não tem vivido mais do que 120 anos sobre a terra. E depois de Moisés, pelo menos eu não me recordo, amém? Se tiver alguém, são poucos, não estou lembrando no momento de alguém que viveu mais do que 120 anos. Amém? Olha que coisa interessante. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando você está em perfeita comunhão com Deus, você tem mais tempo de vida sobre a terra. Quando você está em perfeita comunhão com Deus, você vive muito tempo. Quando você vive em pecado, o pecado se multiplica, a tua idade para você viver nessa terra, o tempo de vida que você vai ter sobre essa terra, ele é reduzido. Lendo as Escrituras, você pode entender isso. Você pode observar, quando chegar na era milenial, Cristo vai reinar em Jerusalém com seus escolhidos, com seu povo. E o povo vai reinar com Cristo 1000 anos, cerca de 1000 anos, irmãos. O povo estará em perfeita comunhão com Jesus.
e vai reinar ali com Cristo 1000 anos. Ou seja, quando o povo está em perfeita comunhão com Deus, ele vive mais. Olha o que diz em Efésios 6:1, né? A seguir ali. O filho, quando honra o pai e a mãe, é uma promessa. É o primeiro mandamento como promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Então, quando você obedece um princípio da palavra, quando você obedece os mandamentos de Deus, Deus faz você viver mais tempo, você tem longevidade de vida. Agora, quando o pecado se multiplica, a idade parece que é reduzida, você passa a viver menos tempo na terra. Você passa a ter menos tempo de vida nessa terra. Isso é muito tremendo. Então o povo vivia muito tempo na terra, porém o pecado se multiplicou, o dilúvio veio e ceifou aquela geração. Depois do dilúvio, uma geração boa vem, o povo começa a viver mais tempo, só que com o tempo, o pecado vai se multiplicando, e os 120 anos que aquela geração de Noé viveu, é os 120 anos que parece que é um limite agora que tem para o ser humano viver. Só que lá na era milenial, como o povo vai estar em perfeita comunhão com Deus, eles vão viver mais tempo, eles vão viver muito tempo. O tempo que eles viviam lá no começo das Escrituras. Olha que coisa interessante, mas isso é a revelação de Deus sobre o meu coração que eu estou compartilhando com você. Amém? Então, quanto mais em comunhão você vive com Deus, mais você vive na terra. Quanto menos comunhão você tem com Deus, quanto mais pecado você comete, mais Deus reduz o tempo de vida que você poderia ter longevidade, passa a ser reduzido por causa da desobediência, do pecado e da rebeldia. Amém? Então, lendo as Escrituras, a gente percebe isso. Então, em Gênesis 6:3, não é uma sentença no literal ali, que todo homem viveria o máximo 120 anos, porque depois vieram pessoas de uma boa geração que viveram muito tempo. Amém? Viveram muito tempo. Noé é um exemplo. Porém, depois de um tempo o pecado vai se multiplicando. Moisés é um exemplo, morreu com 120. Depois você não vê mais ninguém viver mais do que isso. Olha que coisa interessante, irmãos. Agora, lá na era milenial, o povo volta a viver como o povo na época de Noé vivia, 800, 900. O povo vai reinar quase 1000 anos ali, praticamente 1000 anos, né? Da era milenial com Cristo. Depois vai ter todo o processo para a eternidade. Mas enfim, estou falando aqui em terra, em vida, antes da eternidade. Quando o homem está em perfeita comunhão com Deus, ele vive muito. Mas quando o homem peca e o pecado se multiplica, ele passa a viver muito menos tempo na terra. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com outra pessoa, que o Espírito Santo fale ao teu coração e que cada dia mais as bênçãos do nosso Deus, elas venham ser notórias. Deus abençoe a todos, amados.